Olá! Hoje a gente vai mergulhar na lição 7. O título já diz muito, né? Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E a ideia principal, aquela verdade prática, é que o cristão que é sábio, ele guarda a mente. Ele faz os pensamentos obedecerem a Cristo. É bem que Filipenses 4, verso 8 fala: tudo que é verdadeiro, nisso pensai. A lição se divide basicamente em 3 partes, né? Primeiro, ela olha para o pensamento lá na criação, como ele é essencial para as nossas decisões. Fala das origens, de dentro, de fora, e usa Adão e Eva como exemplo, sabe? Para mostrar como controlar a mente é fundamental. Depois, a segunda parte foca na gestão desses pensamentos. Filipenses 4:8 de novo, mandando a gente focar no que é bom. E aí, a lição diz que a Bíblia vai além de técnica humana, sabe? Direciona para as coisas lá de cima. Leitura bíblica, meditação, essas coisas. E por fim, o terceiro ponto encara a mente como uma arena mesmo. Uma batalha espiritual acontecendo ali. Fala das influências espirituais, do perigo de deixar Satanás agir, tipo com Judas, com Ananias, e dá dicas práticas para proteger a mente. Então, começar lá com Adão e Eva já mostra que essa luta do pensamento não é de hoje, né? É algo bem raiz mesmo. Exatamente. E o que eu acho fascinante na lição 7 é justamente essa conexão. Pegar a capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir, o intelecto, né? E ligar isso direto com as primeiras histórias da Bíblia. Eva foi enganada depois de pensar sobre o fruto. E Adão, a falha dele também passou pelo pensamento, como 1 Timóteo sugere, né? Isso já deixa claro, pensamento não é algo neutro, ele tem consequência. Sempre tem. E a lição detalha bem isso. As origens dos pensamentos, se vêm de nós ou de fora, as características deles. Um ponto que eu acho crucial é a ligação com o que a gente experimenta pelos sentidos. O que a gente vê, o que a gente ouve. Isso alimenta a mente, né? O Salmo 101 fala disso. Por isso aquele aviso, né? Abstenda-se de toda a aparência do mal. Porque um pensamento ruim, se a gente alimenta, ele pode virar um pecado grave, como Jesus mesmo ensinou lá em Mateus. A responsabilidade é nossa. Aceitar ou rejeitar. Provérbios também fala disso. Segunda parte da lição, a gestão dos pensamentos. O que me chama muito a atenção é a força daquele verbo em Filipenses 4:8. Nisso pensai. Não é sinta, é pense. É uma ordem, uma ação, né? Não é para ficar passivo esperando acontecer. E a lição faz um contraste legal com as técnicas só humanas. Aponta para uma solução mais espiritual mesmo. Pensar nas coisas que são de cima, como diz Colossenses. Isso vai além de só ter pensamento positivo, certo? Com certeza, se a gente conecta isso com a vida cristã como um todo, essa gestão que a Bíblia propõe, ela é mais profunda que só psicologia, entende? A lição sugere que ter a mente de Cristo, lá de Coríntios, focada no eterno, isso é que traz paz de verdade. Ajuda com ansiedade, com conflito mental. Mateus 6 fala muito disso. E os recursos que ela menciona são bem práticos, mas espirituais, né? Ler a palavra, meditar nela. Salmo 119 é um exemplo lindo disso. Traz sabedoria, edifica. E tem um ponto interessante também, reconhecer que a gente precisa de descanso, físico e mental. Jesus fazia isso, né? Marcos 6, tem até aquela analogia de Jerusalém, o trabalho e Betânia, o descanso lá em Mateus. Precisa desse equilíbrio. Esse equilíbrio é fundamental. E falando em batalhas e refúgio, a gente chega no terceiro tópico, a batalha na arena dos pensamentos. Essa imagem da arena é muito forte. E reflete bem aquela luta espiritual de Efésios 6, né? Que não é contra carne e sangue. E Provérbios 4:23, naquela versão NTLH, é direto ao ponto. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uau! Os exemplos de Judas e Ananias são pesados. Mostram como dar brecha para a influência do mal no pensamento leva a um fim trágico. É um alerta muito sério. E isso joga a responsabilidade para nós, né? De forma bem ativa. A lição 7 não só alerta, ela dá caminhos práticos para a gente proteger a mente.
Coisas como não ter uma visão distorcida sobre nós mesmos, buscar purificar a mente, como o Tiago fala, sabe? Evitar essa intoxicação de informação que a gente vive hoje. É tanta coisa, né? Tem que filtrar. Focar no que edifica, como Paulo diz em 1 Coríntios. E cultivar relacionamentos saudáveis, fugir de briga, de contenda, que tire a paz. Provérbios também alerta para isso. Tudo isso ajuda a manter a mente alinhada com Cristo. No fim das contas, eu vejo a lição 7 como um chamado mesmo. Um chamado para a gente vigiar o tempo todo e buscar ser transformado pela renovação da mente. É Romanos 12:2 na prática, né? Não acontece de uma vez, é um processo contínuo. Para viver de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa cultivar ativamente pensamentos que batem com aquele padrão de Filipenses 4:8. Verdadeiro, honesto, justo, puro, tudo aquilo. Verdadeiro. É verdade. Então, depois dessa conversa toda sobre a lição 7, acho que fica uma pergunta para a gente pensar, né? Para quem está ouvindo, pensar também se a nossa mente é mesmo essa arena de batalha. Qual pensamento, talvez um padrão que sempre volta, precisa ser confrontado hoje? Qual pensamento precisa ser levado cativo a Cristo? Para a gente poder experimentar mais da paz e da direção de Deus na nossa vida. É algo para se pensar.